Boa tarde, pessoal. E aí, gente, vamos estudar um pouco as escrituras. Hoje eu tenho um tema polêmico aqui. Hoje nós vamos falar sobre divórcio. É um tema muito polêmico. Um tema muito polêmico. Nós vamos falar sobre o divórcio. Só estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Nós vamos falar sobre divórcio. Vamos falar sobre esse tema polêmico. Quero explicar algumas coisas aqui para vocês, que vai abrir o coração de vocês, a mente de vocês. Vai abrir o coração de vocês e a mente de vocês para entender as escrituras. Olha só, tô achando aqui a Bíblia, os textos aqui, certo? Enquanto o pessoal vai entrando, olha só, vamos ler a Escritura. Olha só o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Primeira coisa a entendermos é que Deus é contra o divórcio, certo? A Bíblia é muito clara a esse respeito. Deus é contra o divórcio, certo? Esse é o primeiro ponto. O divórcio ele traz consequências, né, para um casamento, para filhos, dilacera corações, destrói patrimônio. Então, o divórcio ele nunca tem uma conotação positiva. Nunca tem uma conotação positiva ao divórcio. Agora, existe uma interpretação muito errada por muito tempo. Existe uma interpretação muito errada por muito tempo e uma discussão tola. Porque a Bíblia é bem clara e eu vou mostrar para vocês os textos bíblicos para vocês entenderem de forma mais completa sobre esse assunto, certo? O primeiro ponto a entender é que todos são contra o divórcio, eu sou contra o divórcio, ainda mais atuando na profissão que eu atuo, sendo advogado, a gente percebe que é completamente desgastante um divórcio, é complicado um divórcio, certo? Esse é o primeiro ponto a se compreender. Agora, existem coisas erradas que são ensinadas a respeito do divórcio, certo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde. Olha só, a primeira coisa para entendermos é o seguinte: a palavra, veja só, a palavra de Deus e Deus é contra o divórcio. Ponto final, certo? O Messias também foi contra o divórcio. Isso é um ponto a se entender. Agora, daí a colocar culpa nos outros e fazer com que as pessoas carreguem peso por toda a sua vida, isso é outra coisa, certo? Vamos entender o que a Bíblia diz. A primeira coisa é você ler comigo a passagem de Lucas no capítulo, olha só o que Lucas diz no capítulo de número 16, verso 18. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, quero que você abra a Bíblia aí comigo. Deus é contra o divórcio, isso é óbvio, isso é claro. Agora, daí para a gente distorcer os textos bíblicos para fazer com que as pessoas carreguem um peso para o resto da vida, até percam a salvação por causa disso, é outra coisa. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, verso 18. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Olha só. Vamos ler agora Mateus, depois eu vou explicar esses textos, vocês vão ver. Mateus, capítulo de número 19, se não me engano.
eu acho que é 19, Mateus 19. Olha só, Mateus 19, verso 3. Aproximaram dele alguns fariseus e que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não estão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la? Disse-lhe ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, do adultério, e casar com outra, comete adultério. Olha só, presta atenção para a gente entender os textos bíblicos. A primeira coisa a se entender: Deus é contra o divórcio. Ponto final. Certo? Segundo, o divórcio faz mal para a sociedade, faz mal para a família e etc. Agora, daí a você interpretar os textos bíblicos errado, por quê? A palavra repúdio, ela é diferente de divórcio. A palavra repúdio é diferente de divórcio. Se você for procurar no hebraico e no grego, são palavras diferentes, repúdio e divórcio. A maioria das pessoas leem a palavra repúdio interpretando como divórcio, o que não é correto, porque repúdio é diferente de divórcio. O que é o repúdio? O repúdio era quando o marido ele não quebrava o vínculo conjugal. Ele continuava sendo esposo, mas ele estava apenas separado dela. Estava afastado de corpo da mulher, certo? Ela estava em um local distinto do dele, ele deixava ela, ele abandonava ela. Isso era o repúdio. A mulher era repudiada, certo? Era tirada do lar. Então isso é repúdio, diferente do divórcio. Repúdio é uma coisa e divórcio é outra coisa. O que é o divórcio? O divórcio era uma carta que rompia o contrato do casamento. Até hoje é assim. O divórcio, ele acaba com os vínculos do casamento. Então presta atenção, o primeiro ponto para você não ser enganado é entender, certo? Que repúdio é diferente de divórcio. Repúdio é diferente de divórcio. O que Jesus estava dizendo? Eu vou explicar ponto a ponto. Olha só. Primeiro, nós precisamos ler as Escrituras para podermos entender o que a Bíblia quer nos dizer, para a gente não tirar uma interpretação da nossa mente. O primeiro ponto é, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra grega para repúdio é diferente da palavra grega para divórcio. A palavra grega para divórcio, certo? Para divórcio é apostasium. Apostasium, presta atenção. Apostasium é a palavra grega para divórcio, certo? Carta de divórcio. A palavra grega é apostasium. A palavra diferente para liberar, deixar uma mulher, certo? Repudiar uma mulher é apoluo. Então olha só, são duas coisas completamente diferentes. Primeiro, Deus não gosta, Deus se aborrece com o divórcio. Mas vamos entender isso. A palavra repúdio não tem a ver com o divórcio. São palavras distintas. Tanto no grego, a palavra para divórcio é apostásio e a palavra para repúdio é apoluo, certo? Então olha só, no hebraico, para a gente não ficar inventando as coisas, no hebraico eu fui pesquisar, a palavra hebraica para divórcio é keritut, divorciar, keritut, o corte do laço do matrimônio, keritut, certo? Agora, a palavra repúdio no hebraico é shalar.
certo? Shalar é diferente de queritute, que é divórcio. Então, olha só, resumindo, Deus é contra o divórcio. Mas a palavra para repúdio é diferente da palavra para divórcio. Tanto no grego, no Novo Testamento, quanto no Tanar, no hebraico. Então, o que você precisa entender? Que o divórcio ele é uma instituição diferente do repúdio. O que é o repúdio? É quando o homem abandonava a mulher. Ele abandonava a mulher, mas ainda tinha um laço com ela. O laço matrimonial ficava. No divórcio não havia mais laço. Tanto é que pela lei, pela Torá, quem se divorciava podia casar sem problema algum de novo. Isso é a lei que diz. Eu vou mostrar para você. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 24, para você entender isso. Olha só, nós vamos matar um assunto aqui polêmico. Você vai ver como que é simples de resolver isso. Olha só. Por quê que eu estou lendo isso? Porque um dia uma moça chegou em mim e falou assim, eu sou advogado, então ela me perguntou, Rafa, o meu marido está me agredindo. Estou apanhando todos os dias, só que a Bíblia diz que eu não posso me divorciar. E se eu divorciar, eu não posso casar de novo. Eu falei, quem foi que te disse isso? Porque não é isso que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Vamos entender o que a Bíblia diz. Presta atenção, vamos entender o que a Bíblia diz. Porque por esse pensamento, você deixa uma pessoa morrer. Certo? Você faz com que uma pessoa perca a salvação ou carregue um sentimento de culpa por toda a vida por interpretar errado as Escrituras. Vamos interpretar a Bíblia, certo? O que a Bíblia está nos dizendo. Não vai ser nem necessário fazer uma interpretação, vocês vão entender. Ó, primeiro ponto, repúdio é diferente de divórcio. Repúdio era quando o homem deixava a mulher, mas o vínculo se permanecia. Eu quero que você se lembre, naquela época, o estado da mulher era o homem. O homem era o provedor da mulher. Eu vou mais longe. A mulher era tida na antiguidade como uma propriedade do homem, certo? Então o homem a tinha como propriedade. O que acontecia? Um divórcio era muito caro, custava muito caro. E o homem também via aquela que era sua mulher, poderia ver com outro homem. Então o que os homens faziam? Por avareza, certo? Por egoísmo, eles não davam carta de divórcio. Eles apenas repudiavam as suas mulheres. E alguns queriam se casar de novo. Aí veio a lei. Olha o que a lei diz em Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio. Presta atenção, queritute. Uma carta de divórcio. E lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, então podia se casar de novo. Vejam só, se divorciavam e se casavam de novo, certo? E este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o que acontecia? Ó, o primeiro marido, certo? Largou, divorciou da mulher. Ele casou com outra e ela casou com outro. Os dois não podiam mais estar juntos, segundo a lei. Não podia mais voltar ao primeiro relacionamento. Isso não era aceito. Agora presta atenção. Presta atenção. O que acontecia? O que acontecia? Olha só. O que acontecia? Os homens eram maus no tempo de Jesus. E em vez deles se divorciarem, dar a carta de divórcio, eles não se divorciavam. Eles repudiavam as mulheres, porque eles lucravam com isso, certo? Era lucrativo para eles, certo? E além de ser lucrativo, o que mais acontecia? Além de ser lucrativo, o que mais acontecia? Eles forçavam elas a dar uma carta de divórcio. Por quê? Porque uma mulher, quando era repudiada, ela não tinha como mais se sustentar. Todos os seus bens e toda a sua vida estava com seu marido, certo? Ele continuava casado com ela, embora tivesse repudiado.
certo? O que os homens faziam? A maioria dos homens, certo, queria ter um outro relacionamento, só que não podia, porque o vínculo no repúdio continua. Era a mesma coisa da separação há pouco tempo aqui no Brasil, né, que hoje há uma discussão se existe separação e se não existe, mas hoje você pode fazer o divórcio direto, a lei facilita isso, certo? Agora presta atenção comigo que você vai entender. Os homens repudiavam as mulheres ficavam abandonadas e para sobreviver algumas delas tinham que se prostituir. Então olha o caos que ficava. Eles não davam carta de divórcio por ruindade. Então nesse contexto que o Messias falou. Olha, vamos ler Lucas capítulo 16, você vai entender. Lucas capítulo 16. Olha só o que ele está falando. Presta atenção. Ele está falando sobre o reino. Ele está falando, explicando sobre o reino. No capítulo todo ele está falando sobre o reino. Ó, Jesus reprova a avareza. Yeshua reprova a avareza. Os fariseus que eram gananciosos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Verso 14, capítulo 16. E ele lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Presta atenção, ele está falando sobre o coração do homem. Aqui o tema não é divórcio. Aqui o tema é coração do homem, é avareza. Lembre que eu disse que a mulher era uma propriedade do homem. Eles não davam a carta de divórcio para poder lucrar com isso, certo? E para não ver a mulher feliz. Olha só, porque se eles dessem carta de divórcio, elas poderiam se casar de novo, arrumar outro marido e viver, tocar a vida. Por quê? Porque ela não tinha como viver. Então algumas até se prostituíam, acabavam se prostituindo, fazendo coisas erradas, porque não tinha como sobreviver. Olha só, verso 15, verso 16. Ó, o final do verso 15. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Certo? Todo aquele que repudia sua mulher, presta atenção, ele não diz que quem se divorcia da mulher e casa com outra comete adultério. Ele não diz isso, gente. Quem se divorcia e casa de novo comete adultério. Não diz isso. A maioria de nós lemos assim, mas não é o que as escrituras dizem. Veja só, isso não é um passe livre para o divórcio, porque o divórcio é algo terrível. Ninguém quer se divorciar, porque o divórcio traz consequências sérias. O divórcio traz consequências terríveis num casamento. Quem faz audiência de divórcio sabe o que eu estou falando, porque você separa a faca, você separa o carro, você divide a casa, você divide tudo, mas não tem como dividir a criança, não tem como dividir o filho, certo? O coração fica arrebentado. Então o divórcio ele faz mal para a sociedade, faz mal, não é bom. E também não prova que é o verdadeiro amor. O nosso amor não é o amor sentimental, não é o eros, o desejo. O amor que o Messias nos ensinou, que Cristo nos ensinou, é o amor ágape, certo? É o ahavá, que é um amor comportamental. Independe dos meus sentimentos, independe do meu coração, certo? Agora olha o que ele diz. Ele nunca diz que uma pessoa que divorciou não pode se casar de novo. Ele não fala isso, isso não tem na Bíblia. Se a sua Bíblia está assim, a sua tradução está errada, porque o termo ali para repúdio, certo? No original em grego, certo? É repúdio mesmo, não é divórcio. Então olha o que ele diz. Aquele que repudia, Lucas 16, verso 18. Aquele que repudia sua mulher, repúdio, certo? Não tem a quebra do vínculo. Então, a pessoa que repudia ainda está casada. E casa com outra mulher, comete adultério. Isso é óbvio, porque ele ainda está casado. Ele não pode casar duas vezes. Ele não pode casar duas vezes, certo? Então, aquele que repudia a mulher, certo? Aquele que repudia a mulher, ele ainda está casado com ela. Olha o que o texto diz. Abra a sua Bíblia aí para você acompanhar. Olha, todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. O que nós lemos
O povo lê assim que quem divorciou não pode mais se casar, porque se casar fora a infidelidade, certo? Está em adultério. Não é isso que as escrituras dizem. Você pode até pensar assim, eu respeito o seu pensamento, mas você dizer que a Bíblia diz isso, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que quem repudiou a mulher, repúdio é diferente de divórcio. No repúdio, o vínculo conjugal continua. Quem repudiou a mulher, Lucas 16, 18, aquele que repudia a sua mulher tem que lhe dar a carta de divórcio. Por quê? Ele está falando sobre o coração do homem que é mau. Olha o que ele diz. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Gente, você imagina se esse pensamento errado fosse verdade, que quem casou, certo, a não ser por adultério, não pode casar mais. Então vamos imaginar uma mulher que sofre a vida toda, que é espancada pelo marido. Aí vai se aconselhar com o pastor aconselhar, fala assim, a Bíblia diz que todo aquele que divorcia e casa com outro comete adultério. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todo aquele que repudia. A palavra repúdio, o repúdio é algo diferente do divórcio. Repúdio era abandonar a mulher, certo? Para fazer com que a mulher, sem carta de divórcio, não pudesse casar de novo e passasse fome. E eles lucravam com isso, certo? Então era algo do coração do homem. Olha que terrível. Deus, ele estava defendendo as mulheres aqui. Então todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Vamos ler outro texto? Olha só para vocês verem como que isso é tão verdadeiro. Mateus capítulo de número 5. Repúdio não tem nada a ver com o divórcio. Não é divórcio. É isso que você precisa entender. As palavras gregas são diferentes, né? E as palavras em hebraico também são diferentes. Keritut é divórcio, certo? E a palavra para repúdio é shalar. São palavras diferentes. Vamos ler Mateus capítulo de número 5, para você entender. Veja só que aqui ele está no Sermão do Monte. Ele está no Sermão do Monte, certo? E ele está falando às multidões. Olha só o que ele diz. Mateus capítulo 5. Ó, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. Aí ele entra num tema de sermos diferentes. E depois, olha, ele fala, não penseis que eu vim destruir a lei, os profetas. Eu não vim destruir, mas cumpri-la. Porque, em verdade vos digo, dar finalidade, né? Que até que o céu e a terra passem, de modo algum passará da lei um só jota, um só tio. Aqui são letras em hebraico, mas foi traduzido como um jota e um tio. Né? Até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Aí aqui ele começa a explicar. Vai vendo. Veja só. Os textos, ele está falando sobre o coração do homem. Os textos estão falando, olha só. Eu vou fazer um resumo do que eu falei até agora, para quem chegou agora. Nós estamos falando sobre o divórcio. Eu coloquei um problema para o pessoal, que é o seguinte. Uma mulher uma vez chegou em mim, evangélica, e ela disse, Rafa, o meu marido está me agredindo fisicamente, a ponto de a qualquer momento uma mulher dessa ser morta. Só que eu não posso me divorciar porque eu não vou poder casar de novo. Isso está na Bíblia? Nós estamos analisando a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia separa o termo repúdio de divórcio. São duas coisas, dois institutos completamente diferentes. Repúdio, o marido abandonava a mulher, ela ficava isolada, certo? Ficava sem acesso à sua casa, ficava longe da sua família, não tinha como comer, não tinha como beber, porque a previdência da mulher, o estado da mulher era o marido, né? Todo o dinheiro, todo o bem ficava na mão do marido. Então, às vezes, algumas mulheres tinham que se prostituir para ganhar algum dinheiro para poder sobreviver. Essas mulheres repudiadas não podiam se casar. Elas não tinham carta de divórcio. Elas não podiam se casar.
As que eram divorciadas, elas podiam se casar novamente. Deuteronômio 24 eu li sobre isso. Aqueles que se divorciavam podiam se casar naturalmente, sem problema algum. O que é que Jesus disse? O que Yeshua disse? Presta atenção. Verso 27. Está falando sobre o coração. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, porém eu vos digo. Todo aquele que olhar para a mulher... Lembra disso? Olha aí o que ele diz. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Quer dizer, se você tem algum problema, algo que está gerando problema na sua vida, ainda que aquilo seja um bem, uma propriedade, você tira fora. Se for um olho, se for uma mão, certo? Perca. Se o seu inimigo pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele está ensinando para você, ainda que você tenha que perder na terra, perca, mas só que conquiste o reino. É isso que ele está ensinando. Esse é o raciocínio. Ele não está falando sobre o divórcio. Aí, olha só. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, né? O casamento é sagrado. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia, não divorcia, repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. Então, quem é divorciado e se divorciou, por qualquer razão, pode se casar novamente? A Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala é que quem repudiar a mulher, repudiar, só pode a repudiar se for por causa de adultério. Olha só, é isso que as Escrituras estão dizendo. Por quê? Porque os homens daquela época estavam repudiando a mulher para o seu próprio desejo, para o seu coração, para poder economizar, para poder trocar. Repudiavam, as mulheres não tinham como casar novamente, não podiam casar, porque não tinha carta de divórcio. As mulheres passavam fome, acabavam se prostituindo, e aí eles pegavam, às vezes algumas mulheres até morriam pela lei, certo? Porque os homens as forçavam, não deixavam outra alternativa para elas. E aí tem gente que pega o texto e fala, olha só, eu vou ler de novo. Eu vou ler bem claro para você, Lucas, abre a sua Bíblia aí. Se na sua Bíblia tiver divórcio, a sua tradução está errada. Porque se você pegar o Bible Hub ou qualquer Bíblia, no grego você vai ver que o termo para divórcio é diferente de repúdio. Você vai ver que no hebraico o termo para divórcio é diferente de repúdio. Você vai ver que no português algumas Bíblias colocam deixar, porque é repudiar. Certo? Ó, Lucas 16, 18. Jesus não diz que aquele que se divorcia e casa com outro comete adultério. Não. O que ele diz? Aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Por quê? Qual que é a diferença? O que repudiou e se casou de novo, ele tem um casamento ainda. O repúdio não dissolvia o vínculo conjugal, não acabava, gente, com o vínculo conjugal. É a mesma coisa da separação. Uma pessoa que é separada, ela não pode se casar de novo, porque ela já tem um casamento. Comete até crime de bigamia, certo? Comete até crime. Eu não sei, eu não lembro se foi já revogado esse crime, eu acho que não. Mas comete crime na nossa legislação. Uma pessoa que é separada não pode se casar de novo. Agora, e uma pessoa, estou falando pela lei, que é divorciada, ela pode se casar de novo, pela lei. Certo? Agora, o que a Bíblia diz? Você não pode dizer que Jesus disse que aquele que divorcia da mulher e casa com outra comete adultério, porque ele não diz isso. O que ele diz é que todo aquele que repudia a sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com quem foi repudiada pelo marido também comete adultério, porque ela também tem vínculo com o marido que a deixou, certo? Que a repudiou. Então veja que são coisas completamente diferentes, certo? Olha só, há uma diferença conceitual nos termos no grego original, quem repudia e quem dá carta de divórcio. São duas palavras diferentes no original, com pesos diferentes, conforme as notas de comentário Strong. Né? Pesquisem lá. Olha só. Eu vou pular aqui, vou ler mais algumas coisas aqui para a gente procurar outros textos. Ó, Mateus 19, 3. Vamos ler lá. Outro texto já. Mateus 19, 3. Quero ler com vocês. Olha o que ele disse de novo.
Aproximaram dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja, tem gente que lê aqui, que eles disseram: é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele não perguntou isso. Ele perguntou: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao homem repudiar? Eu posso repudiar, não é divorciar, repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: não tendes lido o que o Criador fez desde o princípio? Ele é contra o divórcio e é contra o repúdio. Aqui ele dá um sermão. Ele fala que Deus criou os dois para ser um só. Aí eles insistem. Então mandou Moisés, verso 7, 19 de Mateus, verso 7, capítulo 19. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Olha, por que Moisés fez isso? Porque os homens estavam repudiando sem dar carta de divórcio. Isso era pecado. Aí disse ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade. Por quê? Porque eles estavam repudiando sem ser por infidelidade. Eles estavam repudiando porque eles queriam trocar de mulher. E a mulher passava um cortado, passava uma situação difícil, porque o estado dela era o marido. O dinheiro dela estava com o marido. Ela tinha que sair de casa sem os filhos. Imagina o sofrimento. Algumas tinham que se prostituir, porque não podiam se casar de novo, para poder sobreviver. Aí olha o que ele disse: pela dureza de vossos corações, Moisés, coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Isso está claro, gente. Isso está claro. Isso está claro. Repúdio é diferente de divórcio. Eu desafio a você a pesquisar no Google, em qualquer site. Vocês vão descobrir isso. O que acontece? Muitas versões, muitos escritores da Bíblia que não conhecem a cultura e que não estudam como deveriam estudar e aí escreve errado, para justificar, dizem que a palavra repúdio tem o mesmo significado de divórcio, mas não tem, gente. Não tem. Repúdio é algo completamente diferente de divórcio. Certo? Olha só. Olha só. E ainda diz que essa condição é tanto para o homem quanto para a mulher no verso 10. Certo? Então, gente, fica essa palavra no seu coração. Também tem um texto de Paulo que eu vou ver se eu acho aqui que contribui para isso. Eu acho que é 1 Coríntios, mas eu vou ler outro aqui. Olha só. Vou ler mais um para você. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos, evangelho que escreveu o Marcos, capítulo de número 10, verso 1 em diante. Olha só, eu vou ler para você. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia e para além do Jordão, e de novo as multidões se reuniram em torno dele e tornou a ensiná-las, como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus, e para o experimentarem lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu: o que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Aí disse-lhe Jesus: pela dureza dos vossos corações ele vos deixou escrito esse mandamento, mas desde o princípio é o mesmo texto. Por isso deixará o homem, ele fala a favor do casamento, que ele não é a favor do divórcio, certo? Ao que respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então olha só, o repúdio é diferente de divórcio, gente. Vocês precisam entender isso. Vou ver se tem mais algum texto aqui, certo? O verdadeiro motivo é que eles não queriam dar carta de divórcio porque tinham que pagar, era caro o divórcio, certo? Então, o que acontecia? Eles repudiavam as mulheres para as mulheres pecar
certo? E eles ficarem livres, certo? Como acabamos de ver, todo o contexto aqui é relativo ao amor ao dinheiro. Isso é no capítulo 16 de Lucas. Olha só, eu vou ler com vocês o capítulo 16. Você tem que ler o contexto. Ali o tema não é divórcio, o tema é o coração do homem, né? Lucas 16, eu vou ler desde o verso 1. Olha só. Fala sobre a parábola do administrador infiel. Dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamou-o, então ele disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não pode mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Veja só que aqui está falando só sobre o dinheiro, né, e o amor ao dinheiro. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, né? Se, pois, nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Está falando, ó, Jesus reprova a avareza. Os fariseus que eram, verso 14 do capítulo 16, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Né? Aí ele fala, no verso 18, aquele que repudia sua mulher e casa com outro comete adultério. Então aquele que se divorcia e casa de novo comete adultério? Não. Mas e aquele que repudia, aquele que separa e casa de novo, comete adultério? O texto está claro sobre isso. Certo, gente? Alguma pergunta aí? Olha só. Não há qualquer informação de que a mulher, ao sair de um casamento e se casar novamente, seja considerada adúltera no texto da lei de Moisés quanto nos evangelhos, certo? Depois leia Deuteronômio 24. Elas podiam se casar novamente. Ó, Levítico 20:10 diz assim, olha só. Se um homem adulterar com a mulher do próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Se a mulher se tornasse adúltera, ao se casar novamente, pela lei da época, seria apedrejada. Então, como que podia ter? Vamos ler 1 Coríntios 7:11. Paulo diz exatamente isso. Paulo vai dentro desse raciocínio, olha só. 1 Coríntios 7:11. Vamos ler. Ó. Todavia aos casados, vamos ler desde o começo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Certo? Olha só, a mulher não pode se apartar, foi o que eu disse no começo. Deus é contra o divórcio. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vamos puxar aqui no original, no Bible Hub, o que é que Paulo está dizendo aqui no 7? Dizendo aqui no verso 11. Vamos ver os termos que ele usa aqui. Coríntios, 1 Coríntios. Mas eu vou responder, irmã. Se você continuar lendo aquele texto lá, você vai ver que ele permite. Eu vou até ler antes para a irmã. Mas eu quero pesquisar esse texto aqui no original com vocês. Olha só. Olha só, vou continuar lendo o texto, irmã, para você entender. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou se reconcilie com o marido,
e que o marido não deixe a mulher. Certo? É isso que eu falei desde o começo. Deus é contra o divórcio. Deus é contra. Mas não tem texto dizendo que quem divorciou não pode se casar de novo. Olha o que ele diz. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. É o que a Bíblia está dizendo. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificada pelo marido. Presta atenção agora. Pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora, irmã, mas se o incrédulo se apartar, aparte-se. Quer dizer, se ele largar de você, você larga. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes, tu, ó mulher, se salvarás teu marido, e como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então olha só, olha o que ele está dizendo. Se a mulher for deixada, ainda que não seja por adultério, que ela deixe o marido, se ela for deixada, é o que Paulo está dizendo. Agora vamos pesquisar no original o que Paulo está falando. Vamos ver se ele está falando de divórcio ou de separação. Porque o povo acha que essas duas coisas são as mesmas coisas. E não são. Divórcio quebra o vínculo conjugal. Certo? Separação não quebra o vínculo conjugal. Uma pessoa separada não pode se casar de novo. Mas uma pessoa divorciada pela lei pode se casar de novo. Olha lá, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Vou procurar aqui no original. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Meu celular está devagar aqui, gente. Primeira Coríntios 7, 11. Estou achando, já achei já. Tá aqui. Acabou minha bateria. É mole? Vamos continuar procurando. Vamos usar outro celular aqui. 1 Coríntios 7, 11. Mas ele diz isso, irmã, que não é para se divorciar. Ele diz isso. Não é para se divorciar. Foi o que eu falei no começo. Deus é contra o divórcio. Mas quando uma pessoa se divorcia, não existe esse peso, não existe texto bíblico, base bíblica, para você falar para a pessoa que ela não pode casar, a não ser por adultério. Esse texto não existe. Aqui, ó, já achei, já. Tá convertendo aqui, gente. Os irmãos entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Pois é, Rodin. Mas eu tenho outra aqui de reserva. Alguém tem alguma pergunta? Entendi, Rafa. Bom demais. Então, o que a Bíblia fala é para o homem ser marido de uma só mulher, né? Aí se o cara é ligado ao coração, né? O cara tá errado, Janaíno. Né? O cara tá errado, né? Foi o que eu falei no começo. O amor não é um amor, não é o amor eros, né? É um amor comportamental. Mas também a gente jogar fora as pessoas, condenar as pessoas que casaram de novo,
A gente não tem base bíblica. A gente não tem base bíblica. O levirato, Rodrigo, era uma lei de que a mulher, que o marido à frente se casava com a mulher para poder deixar a herança, deixar filhos. Entendeu? Aqui, ó, calma aí. Separação, repúdio e divórcio são coisas completamente diferentes, né, irmão? Olha só. Porque qual é o problema? São os dois extremos. Pessoas que casam 37 vezes, né? E não cozinhou bem, larga. Vocês sabiam que em Israel, enquanto eu vou achando o texto aqui, vocês sabiam que em Israel haviam duas escolas do rabinato, né, de rabinos, Hillel e Shammai. Eu vou explicar ainda, Ricardo, sobre 1 Coríntios 7. Eu vou ver no original. Mas o que Paulo está dizendo, Ricardo, é que para o homem não separar da mulher. E ele aconselha, certo, que se houver um divórcio, que fique sozinho. Isso é um conselho, certo? Mas isso não é uma norma. Isso não é uma norma. Até no texto ele fala, olha, aquele que não consegue ficar sozinho, certo? É melhor casar do que se abrasar. É melhor casar. Entendeu? Porque você vai ficar solteiro em pecado, então é melhor que você case. Certo? Ainda que você tenha divorciado, sim. Porque a Bíblia não tem restrição a uma pessoa divorciada se casar de novo. Não existe essa restrição. Tanto isso é verdade que quando chegaram em Jesus, perguntaram para ele, Senhor, quem casou com 3, 4 mulheres diferentes aqui, chegar lá, qual que vai ser a mulher dele? Ele falou assim, no céu não tem nada disso, né? No reino não tem nada disso, né? Então como que alguém que casou 4, 5 vezes pode entrar no reino, né? Então o que a gente não pode fazer é falar que existe algo que não existe, que é alguém que divorciou só pode se divorciar e só pode se casar novamente por adultério. Caiu minha conexão aqui, gente. Estamos terminando. Então, Rodney, eu estava explicando, olha só, caiu a conexão. Voltou. Olha só, eu estava explicando o seguinte, em Israel haviam dois rabinos em Israel que eles Hillel e Shammai. Hillel era mais tranquilo, ele achava que qualquer razão era causa para um divórcio. E Shammai dizia que não. Colocava obstáculos, né? E Jesus aparentemente adotou o caminho de Shammai, né? Um caminho mais difícil. Porque na verdade a gente entende o conceito de amor errado, né? O amor nosso é um amor hollywoodiano, um amor consumidor, né? A gente quer enquanto a gente está junto enquanto a gente quer. E depois que a gente não quer, a gente não está mais juntos, né? Não estamos mais juntos, né? Mas a Bíblia não ensina isso. Deus abomina o divórcio. Mas uma pessoa que se divorciou por outra razão não tem problema, segundo a Bíblia, dela se casar novamente. Paulo recomenda que ela fique sozinho, mas se for para pecar, é melhor que se case. 1 Coríntios 7,11. Olha só, eu achei aqui já, estou traduzindo aqui. Rafa, repete sobre lá no reino. Iremos estar com o nosso marido? Não, não vai haver essas coisas. Não haverá essas coisas, né? Não haverá casamento. Que, gente, só estou olhando o texto aqui no original.
Deixa eu traduzir aqui agora. Certo, gente? Entenderam? Todas as dúvidas foram tiradas? Mateus 16, 18, Jesus diz que quem dá carta de divórcio, a pessoa que dá carta de divórcio, a pessoa que repudia não pode se casar novamente, certo? Porque ela comete adultério, mas não diz que quem divorciou não pode se casar novamente. Internamente Imagina uma mulher que é agredida, sofre agressões físicas a ponto de quase morrer, né, divorcia com medidas judiciais de afastamento, né, pela a lei da se divorcia e ela não pode casar mais. Imagina que absurdo. Então, traduzindo aqui. Mas ele fala sobre divórcio mesmo, eu acho. Mas é isso, gente. Ele dá conselho, eu vou ler depois 7:11. Ele dá um conselho, né? Mas aquilo não é lei, não. Ó, vamos ler de novo. Olha só. Olha só, 1 Coríntios 7:11. E no verso 15 ele diz isso, que uma pessoa pode se divorciar, né, caso o marido deixe ela. Ó, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Quer dizer, tá lógico isso daqui, né? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. Por quê? Porque a lei dizia que se ela casar novamente, depois ela não pode mais se reconciliar. Certo? E que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, agora é ele, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe. Olha o verso 15. Mas se o incrédulo se apartar, quer dizer, se separar, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para a paz. Quer dizer, aqui a servidão é a escravidão. Você não é escravo, certo? Você pode se separar. Se ele te deixou, você pode se separar. Ele está exatamente falando o que a gente está falando. Pois como sabes tu, ó mulher, que se salvarás o teu marido, ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Agora, olha só, para fechar. Vamos ler de novo. Lucas 16:18. Não fala sobre uma pessoa divorciada que não pode se casar. A Bíblia não fala isso. Se você diz isso, você diz por você. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Aqui está falando do repúdio, que é diferente do divórcio. Entenderam, gente? Ficou claro esse assunto aí? Assunto polêmico, né? Mas está claro aqui, gente. Não tem o que ficar discutindo. Deuteronômio 24:1 diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, olha só, podia se casar. Veja, se fosse considerado adultério, essa pessoa não podia casar, tinha que ser apedrejada. Certo? Malaquias 2, Malaquias fala sobre o que eu falei no começo, que Deus não gosta do divórcio. Certo? Rafa, viver com um homem sem casar é pecado? Sim, é pecado. É pecado. Porque veja só, se uma pessoa tem a intenção de ser seu marido ou de ser sua mulher, certo? Que seja perante a lei dos homens, certo? Veja que a Bíblia respeita a autoridade dos homens, certo? A Bíblia respeita a autoridade dos homens, certo? Agora, olha só o raciocínio antigo, o raciocínio errado. Imagina uma mulher que é espancada, gente, todo dia pelo marido.
essa mulher se divorcia, ela não pode casar de novo? Aí é brincadeira, né? Não tem base bíblica que suporte isso. Uma pessoa que é repudiada, certo? Ela não podia se casar porque o repudiado tinha vínculo ainda, vínculo marital, né? Vínculo conjugal com a mulher. Claro como a neve. Mais claro do que isso, só o sol do meio-dia, né? Agora, uma pessoa que vive casando todo final de semana, aí também não tá certo, né, gente? Mas tem pessoas que se casaram de novo. Não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo problema das pessoas colocar peso. Lembrando que ele disse que ele ia tirar o fardo, né? Não colocar mais fardo. Porque você imagina uma pessoa que vive com isso na cabeça, gente. É complicado. Certo, gente? Eu vou ter que ir. Eu preciso sair. Muito bom, irmão. E aquela que o marido não a quer mais? Então, foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 7, 11 até o 15. Se o marido não quiser mais, fique na paz. Fique na paz. Pode se divorciar. Meu primeiro marido era mulherengo, agressivo e um 7-1. O bom é ver essas coisas antes, não depois, né, irmã? Mas Deus é bom. O fato de Deus repudiar o divórcio seria para não banalizar a lei. Exatamente. E não só isso, Rodney. Veja só, o amor, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento. Eu indico para vocês lerem um filósofo que morreu há pouco tempo agora. Morreu faz 2, 3 meses. Ele chama Bauman. Bauman é um judeu polonês. Ele fala sobre o amor líquido. Ele fala que a nossa geração... Veja só, eu indico para vocês, para finalizar aqui, eu indico para vocês lerem Bauman. Caiu, Ana Elisa. Travou mesmo. Já voltamos. A internet não está boa. Olha só. Respondendo à questão da irmã lá. Irmã, se alguém quer te assumir, ela tem que te assumir de verdade. Ela tem que casar. Ir lá no cartório, reconhecer. Você entendeu? Legalizar essa situação. Certo? Aí, acontece as situações, casei cedo, fui enganado, acontece isso, gente. E aí, a pessoa que aconteceu isso, ela não pode se casar novamente? Na sua cabeça ela pode. Vou deixar gravado, ô Érica, minha amiga, doutora Érica. Então, a pessoa pode se casar sim. Não tem base bíblica pra gente negar. Tem pastores que nem faz o segundo casamento, né? Então eu acho errado isso, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que quem está separado, quem está repudiado, lembrando que repúdio, separação é diferente de divórcio. Essa pessoa não pode se casar, porque ela ainda está casada. Mas a pessoa que não está mais casada, que está divorciada, não existe base bíblica para que ela não possa casar. Existe um conselho do apóstolo Paulo e de Deus para que essa pessoa não case. Porque a gente precisa valorizar o casamento, gente. Valorizar a instituição do casamento. Está muito banalizado mesmo, certo? Eu indico Bauman para vocês lerem, porque Bauman fala sobre isso. Ele escreve sobre o amor líquido. Hoje, o amor é igual à água que escorre nas nossas mãos. Hoje, você clica em um botão e bloqueia a pessoa para sempre da sua vida. Hoje os relacionamentos estão muito fáceis. Você consegue fazer mais de 100 amigos em uma só noite, né? As coisas estão muito fáceis. E o amor verdadeiro não é o sentimento. Uma pessoa que é guiada pelo coração é uma pessoa perigosa. É uma pessoa perigosa. O que é o amor? O amor, ele é um comportamento. Leia 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano. Certo? Bauman. Dê uma pesquisada. Bauman. Se escreve diferente. É B-A-U-M-A-M. Bauman. Então, pesquisem, gente. Bauman fala sobre isso. Fala sobre a futilidade dos relacionamentos hoje. A Bíblia ensina a gente se comportar de forma digna, né? Ainda que o sentimento acabe, o que refaz o sentimento é o seu comportamento. Não é porque
o sentimento acabou, que o casamento acaba. Não. Isso, irmã. Eu acho que é isso, Bauman. Leiam, vocês vão amar. Certo, gente? Fica essa palavra no coração de vocês. Boa tarde para vocês. Que o Senhor abençoe vocês na leitura aí das Escrituras. Que o Senhor clareie mais o pensamento de vocês. O compromisso é com a verdade, não é para agradar um ou outro, mas para que você entenda que repúdio é diferente de divórcio e que não há base bíblica para a gente colocar peso em algumas pessoas que divorciaram, seja por qualquer razão, mas elas têm que saber a verdade, que o casamento, na verdade, para mim, casamento é uma vez só, né? Eu penso assim, eu acho que todos nós devemos ter esse pensamento, né? Deus se aborrece com o divórcio não é legal, o que Deus uniu, o homem não pode separar, mas não existe base bíblica para a gente oprimir as pessoas e dizer que as pessoas não podem se casar novamente. Não é o que as Escrituras dizem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Vai ficar gravado, Marília. Deus abençoe vocês. Um beijo.